A paz de Deus, irmãos! Às vezes pensamos que estamos em uma situação difícil, mas naquela madrugada eu achei que não ia ver o amanhecer. A água subiu na enxurrada da minha vida, o fogo das provações queimou tudo que eu tinha por dentro, e eu só consegui dizer: Senhor, se tu estás comigo, me tira daqui. A palavra que sempre me sustentou dizia: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E quando já não tinha forças, ele me ouviu. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de perdição, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Espero que através do meu testemunho, ele fale com a sua alma. Permaneça comigo até o fim, porque hoje Deus vai ser o início da sua libertação. Comenta aí de onde está me ouvindo e qual o milagre que você precisa receber, que vou orar por você. Naquela noite, a cidade parecia segurar a respiração. O vento batia de leve nas janelas e as sombras da rua alongavam os móveis da sala. Por dentro, eu, irmão Daniel Alves, sentia como se um rio tivesse transbordado sem dar aviso. O médico falou baixo, mas a palavra ficou enorme. Nódulo. No pulmão. A indicação era cirúrgica. Não era uma suposição, não era vamos observar. Era faca, centro cirúrgico, dias de recuperação. E como se não bastasse, o convênio me ligou para dizer que havia uma pendência antiga que travava qualquer autorização. Papel, protocolo, prazo e a sensação de que uma porta de ferro tinha se fechado bem no corredor onde eu precisava passar. Eu desliguei o telefone e fiquei na cozinha, olhando para a mesa como quem olha para uma estrada sem placas. A casa estava quieta, minhas filhas dormiam, minha esposa arrumava as coisas do dia seguinte. A garganta apertou, não havia oração bonita pronta. Sentei no tapete do quarto e só disse: Senhor, eu não consigo sozinho. Se tu estás comigo, me tira daqui. Foi o que coube. E naquele instante não veio um milagre de clarão, nem uma voz. Veio uma paz pequena, tímida, como quem encosta a mão no ombro e diz: eu estou aqui. Levantei com o coração pouco acima do chão, ainda pesado, mas acompanhado. O dia amanheceu, e com ele a realidade. Trabalho, contas, prazos, o peito doendo em ondas. Minha esposa passou o café, e eu tentei disfarçar para não transformar a casa em corredor de hospital. Mas ela me conhece, colocou a mão sobre a minha e disse: hoje à noite vamos à casa de oração. O Senhor vai te dar graça. Assenti com a cabeça. Durante a tarde, liguei de novo no convênio. Falaram em análise, em prazo, em documentos que eu já tinha enviado. A educação do atendimento não tirava a frieza da resposta. Desliguei, imprimi o que pediram, reenviei, anotei protocolo. No fundo, eu tinha medo. Medo do tempo, medo do corpo, medo do silêncio entre um e-mail e outro. Quando a noite chegou, peguei minha Bíblia e fui para o culto. A rua estava fresca, o céu limpo não combinava com o que eu sentia por dentro, mas pisar no pátio da casa de oração sempre me fez lembrar que Deus ainda tem lugar de encontro conosco. Cumprimentei a Irmandade com um abraço discreto, sentei mais para o meio, respirei junto com a orquestra quando o organista preparou o hino. O primeiro acorde entrou pela minha angústia e abriu uma fresta. Não foi um estrondo, foi como destrancar uma janela num quarto abafado. A leitura veio logo em seguida, na voz calma do ancião. Falou sobre passar por águas e por fogo sem se afogar nem queimar, porque Deus caminha junto. Era como se a palavra estivesse me dizendo: eu sei onde dói, e eu estou aqui. Eu não saí pulando, não levantei a mão pedindo sinal, mas alguma coisa dentro de mim parou de correr. Na exortação, o servo não prometeu atalho nem solução imediata. Falou de confiar primeiro e ver depois. Disse que às vezes o Senhor não abre o mar todo de uma vez. Primeiro ele coloca os pés sobre a rocha, para a gente voltar a sentir chão. E só depois, no tempo que ele sabe, vem o cântico novo. Aquilo desceu como água em terra seca. Eu tinha pressa de resolver o laudo e a pendência. Deus tinha pressa de resolver a minha pressa. Saí do culto sem e-mail do convênio, sem assinatura de hospital, sem nada resolvido por fora, mas saí acompanhado. E naquela hora, isso valia como um passo dado. No dia seguinte, o corpo lembrou que estava doente. A tosse veio, e com ela as imagens do centro cirúrgico, luvas, máscaras, luz forte. Reuni os papéis na mesa da sala, abri a impressora, reenviei documentos. Tentei falar com o setor financeiro, e pela primeira vez alguém ouviu um pouco além do script. A atendente pediu meus dados, puxou o histórico, disse que havia possibilidade de revisão de valores por causa de um contrato antigo. Registrou um pedido, prometeu retorno em até 48 horas. Era pouco para quem tinha urgência, mas era alguma coisa. A fé às vezes começa quando a gente reabre conversa onde só existia bloqueio.
No fim da tarde, recebi uma mensagem de um irmão antigo. Ele é desses que quase não fala, mas quando fala, acerta. Posso passar aí no fim do expediente? Escreveu. Respondi que sim. Ele chegou com uma Bíblia pequena no bolso do paletó, ficou em pé comigo na cozinha e leu a passagem em que Pedro atravessa o corredor dos guardas e chega a uma porta de ferro que se abre sozinha. Ele fechou a Bíblia e disse: Irmão Daniel, tem porta que não tem maçaneta do lado de cá. O Senhor sabe abrir. A frase ficou vibrando na minha cabeça mesmo depois que ele foi embora. A tal porta de ferro, para mim, tinha nome e sobrenome, pendência e protocolo. Naquela noite, voltei à casa de oração. Eu queria descansar, mas aprendi que descanso de verdade mora ali. O cooperador de jovens e menores atendeu um hino simples, e eu percebi que, quanto mais simples, mais fundo ele chegava em mim. Na palavra, veio uma orientação serena. Persiste. Não exige, não acelera, não força. Persiste. Era como se Deus estivesse alinhando o meu passo com o tempo dele. Quando terminou o culto, o diácono encostou no meu ombro e perguntou como estava a situação. Contei em poucas frases. Ele disse: amanhã, cedo, se o irmão quiser, vamos juntos lá na central. Não prometo nada, mas a gente pode protocolar uma análise urgente e ver o que dá. Aquilo não era a porta se abrindo, era a mão no trinco. Cheguei em casa tarde. Minhas filhas já dormiam. Minha esposa me esperava com a luz baixa da sala. Sentei ao lado dela e contei do hino, da leitura, do irmão, do diácono, da porta de ferro. Não precisei pedir que ela entendesse. Ela já entendia. Ficamos em silêncio por alguns minutos e eu descobri que, às vezes, a fé é exatamente isso: silêncio e companhia. Deitei cansado, a mente cheia de imagens de hospital, mas agarrei um versículo como quem segura no corrimão do ônibus. Repeti baixinho e deixei o sono me achar. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao prédio do convênio. O diácono já estava esperando na porta giratória, tranquilo como sempre. Subimos. Na recepção, entreguei tudo de novo. RG, CPF, laudos, os e-mails impressos, o protocolo do dia anterior. A atendente nos ouviu com atenção, chamou a supervisora, que abriu outro sistema, olhou com mais cuidado, riscou algo num bloco, perguntou mais 2 vezes a mesma coisa. Enquanto ela digitava, eu lembrei da cena de Pedro passando por 2 portas antes da de ferro. Eu já tinha passado pela primeira, o meu orgulho de pedir ajuda. Estava passando pela segunda, minha bagunça com papéis. Agora faltava a de ferro, aquela que ninguém abre na força do braço. A supervisora levantou os olhos. Senhor Daniel, o histórico mostra a sobreposição de contratos. Vou abrir uma reavaliação. Não é garantia, mas existe chance de remover parte da pendência. Se for aprovado, a autorização pode seguir. Assinei um formulário com a mão meio trêmula. Na saída, o diácono apertou minha mão e disse: agora, aguardamos em paz. O Senhor sabe o que faz. Eu sorri. Era diferente de euforia. Era chão. Voltei para casa com pão fresco na sacola. As meninas me cercaram com desenhos da aula de artes. Sentei à mesa e ouvi cada detalhe como se fosse tudo que eu precisava ouvir naquele dia. A vida continuava. E esse era o recado. O telefone vibrou. Convênio. Atualização de protocolo. O coração acelerou. Eu poderia ter aberto na mesma hora, mas preferi respirar primeiro. Fui até a varanda, agradeci em voz baixa e voltei para a mesa. Toquei no e-mail. Era curto. Dizia que a equipe tinha identificado uma inconsistência na cobrança, que a pendência estava sob revisão e que uma resposta final seria enviada ainda naquele dia, possivelmente com liberação parcial. Eu li 2 vezes, 3, 4. Não porque estivesse difícil de entender, mas porque a alma precisava alcançar. Minha esposa leu comigo. A gente não gritou, não pulou. A gente se abraçou e ficou um pouco sem palavras, como quem escuta a primeira dobradiça da porta ranger. Nesse ponto, a dor no peito não tinha desaparecido. O nódulo continuava lá. A cirurgia ainda era uma possibilidade concreta, mas algo já tinha mudado. Eu não estava mais empurrando a porta sozinho. Senti que Deus estava me ensinando a reconhecer o milagre em etapas. Primeiro ele se inclina e ouve, depois ele firma os pés. E quando a gente menos espera, ele coloca um cântico novo na boca. Naquela tarde, o cântico ainda não tinha letra, mas o ritmo já tinha começado. E enquanto eu esperava a próxima mensagem, percebi que a fé também é feita de coisas simples. Revisar um documento com calma, ir ao guichê certo, aceitar a mão estendida do diácono, chegar ao culto mesmo cansado, cantar baixo, ouvir a leitura com o coração aberto. Cada pequena obediência parecia colocar mais um parafuso naquela ponte que eu precisava atravessar. Quando o relógio marcou o fim do expediente, o celular apitou de novo. Eu fechei os olhos por um segundo e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Abri a notificação devagar, como quem abre a porta depois de ouvir a tranca girar do outro lado.
O e-mail estava aberto diante de mim, e eu lia cada linha como quem tateia as beiradas de um rio no escuro. Revisão em andamento. Indícios de cobrança em duplicidade. Possível liberação parcial ainda hoje. Era pouco e era muito ao mesmo tempo. A porta de ferro não tinha se movido por completo, mas eu ouvi o barulho das dobradiças. Respirei fundo, abracei minha esposa e senti que o peso dentro do peito cedeu 1 milímetro. Foi o suficiente para eu lembrar que a paz não é um pacote que chega por transportadora. A paz é um caminho que a gente pisa um passo de cada vez, com o Senhor ao lado. As meninas correram pela casa, rindo dos próprios desenhos, e eu deixei aquele barulho de vida invadir a sala. É estranho dizer, mas naquele instante o riso delas foi mais convincente do que qualquer protocolo. Deus também fala sem formalidades. Quando a tarde virou noite, eu me troquei e fui para a casa de oração. A rua estava calma, o céu limpo, e de longe eu vi a luz suave das janelas. Cumprimentei a irmandade. Um irmão me apertou a mão com força, sem perguntar nada, como quem diz, estamos juntos. Sentei no meio e deixei a música da orquestra entrar devagar. O organista sustentou uma nota que parecia segurar meu fôlego. A leitura veio na voz serena do ancião. Não lembro de todas as palavras, mas lembro do sentido. Deus caminha nas noites que a gente não entende, e sem alarde vai alinhando as peças do nosso amanhã. Não houve promessa de atalho, nem frase de efeito. Houve uma direção mansa, perseverar. Saí do culto com essa palavra morando dentro de mim. Em casa, o celular piscou na mesa. Era outro e-mail do convênio. Abri de pé, perto da pia da cozinha. Após reavaliação, constatada cobrança em duplicidade, pendência parcialmente removida. Autorização pré-liberada e sujeita ao envio do laudo do cirurgião responsável e do anestesista. Eu quase ri de nervoso. 2 linhas adiante veio a condição final: agendar a avaliação pré-operatória e encaminhar resultados atualizados dos exames. Eu e minha esposa nos olhamos. Era vitória e tarefa ao mesmo tempo. A porta de ferro abriu uma fresta, e agora eu precisava passar por ela com todos os papéis em ordem, sem tropeçar. Na manhã seguinte, liguei para a clínica. A recepcionista foi objetiva. Consulta com o cirurgião, havia vaga para quinta à tarde. Com o anestesista, na sexta à noite. Anotei tudo, agradeci e comecei a maratona de exames pré-operatórios. Sangue, raio-x de tórax, mais uma tomografia. Enquanto eu andava pelos corredores de hospital, senti o peito dividido entre alívio e apreensão. É assim quando o mar abre, a gente vê a passagem, mas também vê as paredes de água nas laterais. Lembrei do irmão de paletó e da porta de ferro. Sorri sozinho no elevador. Deus estava me ensinando a reconhecer o milagre enquanto eu caminhava. À tarde, imprimi os resultados que já tinham saído e levei tudo para casa em uma pasta simples com elástico. Na mesa, arrumei por ordem: documentos, protocolos, laudos antigos, pedidos novos, contatos da central, horários de consulta. Eu nunca fui organizado, mas achei que, se Deus estava abrindo a porta, a minha parte era não esbarrar nas grades. O telefone tocou. Era o diácono. Irmão Daniel, como foi? Contei a ele sobre a liberação parcial e as consultas marcadas. Do outro lado da linha, um silêncio bom. Depois, aquela frase que só quem anda com Deus diz do jeito certo: glória ao nome do Senhor. Eu vou te acompanhar na sexta, se o irmão quiser. Na quinta eu não posso, mas na sexta eu passo lá no final da consulta. Agradeci de coração. Desliguei e fiquei olhando para a pasta como quem olha para um barco simples antes de cruzar um rio grande. Na quinta, o consultório do cirurgião estava cheio. Gente sentada no corredor, crianças dormindo no colo, senhoras com lenços coloridos. Quando me chamaram, eu senti o coração bater no ritmo do relógio da parede. O médico folheou os papéis, cruzou as pernas, apoiou a caneta no dedo, olhou a tomografia mais recente com cuidado. Explicou o procedimento sem floreio: entrada por vídeo, retirada do nódulo, análise em laboratório, internação breve se tudo corresse bem, falou dos riscos com naturalidade clínica e concluiu: com a liberação do convênio e a avaliação do anestesista, podemos agendar para a próxima semana. Eu assenti. O mundo ao meu redor impediu fogos, mas dentro de mim algo queimou de gratidão. Ao final, ele mesmo assinou o laudo detalhado para o convênio e me desejou boa noite e coragem. Saí com os documentos carimbados, a pasta mais pesada e as pernas um pouco mais firmes. Na sexta, fui ao anestesista. A sala tinha cheiro de álcool e café passado. Ele mediu a pressão, leu o relatório do cirurgião, perguntou sobre alergias, hábitos, medicações. Anotou tudo com letra pequena e precisa. Antes de encerrar, olhou para mim e disse:
Seu exame de sangue está bom, mas o hemograma mostra uma pequena alteração que pode ser só resfriado recente. Não chega a impedir, mas como é pulmão, eu recomendo um raio-x de controle hoje mesmo. Se estiver limpo, assino agora. Eu respirei fundo e concordei. Era mais uma porta dentro do corredor. Fui direto ao setor de imagem. O técnico ajustou o aparelho, pediu para eu encher e soltar o pulmão 2 vezes. 15 minutos depois, voltei com o filme e o laudo. O anestesista colocou o raio-x contra a luz, piscou curto e disse: "Está limpo, aprovado." Ele assinou a autorização com uma caneta que parecia mais pesada que o normal. Eu agradeci com voz embargada. Era como ouvir um cadeado ceder por dentro. Quando saí do prédio, o diácono estava encostado num pilar, como prometera. Não fez pergunta longa. "E aí?" Eu ergui a pasta e sorri. Assinado. Ele agradeceu a Deus ali mesmo, num tom que parecia uma conversa de quem conhece a voz do dono da obra. No caminho para casa, o trânsito fluiu como raramente acontece naquela hora. Falei pouco, porque o silêncio tinha virado uma forma de oração. O diácono me deixou perto do portão e disse: "Nos vemos no culto." Eu sabia que naquele culto eu não iria pedir nada com palavras. Eu iria só agradecer, andando, com o coração. Havia muito ainda pela frente, mas Deus já tinha posto pés na rocha. Em casa, as meninas vieram ao meu encontro. Minha esposa abriu o portão com o rosto cansado e radiante. Colocamos a pasta sobre a mesa como quem põe um pão quente. Mostrei cada carimbo como se estivesse apresentando um troféu. Ela ouviu em silêncio, depois me abraçou forte por mais tempo do que costumávamos. Eu senti naquele abraço uma força maior do que qualquer analgésico. A noite prometia ser cumprida, mas agora havia um endereço para a esperança. No culto, a casa de oração estava cheia. Os bancos de madeira tinham aquele brilho antigo que só o tempo dá. Sentei um pouco mais à frente. O organista começou um hino suave. A orquestra respondeu com cordas e madeiras num equilíbrio que lembrava vento bom numa tarde quente. Eu não sabia explicar, mas a música parecia dizer: "Até aqui nos ajudou o Senhor." A leitura foi como água em jarro de barro, simples e fresca. O ancião falou sobre como Deus costuma alinhar os detalhes invisíveis da nossa história quando a gente se ocupa das pequenas fidelidades. Não prometeu sucesso automático, prometeu companhia. E a companhia do Senhor naquela noite era mais que suficiente. Durante a exortação, meu coração fez um filme silencioso. O laudo na mesa, o e-mail com revisão, o cirurgião falando do procedimento, o anestesista levantando o raio-x contra a luz, a assinatura chegando com um risco firme de caneta. Eram imagens de coisas ainda humanas, mas eu via por trás delas um fio discreto costurando tudo. A fé cresceu sem fazer barulho. Não foi como acender uma lâmpada, foi como abrir a cortina devagar e deixar a manhã entrar. Quando terminou o culto, um cooperador me cumprimentou com os olhos brilhando. "Deus é fiel, irmão Daniel." Eu respondi: "É sim." Foi só isso, mas coube o mundo. Nos dias seguintes, a rotina virou preparação. O hospital ligou para confirmar a data. Recebi a lista: jejum, horário de chegada, documentos, alguém para me acompanhar, uma bolsa pequena com o necessário. Minha esposa organizou tudo sem sobressalto. Eu assinei papéis, a família ajustou as agendas. O corpo, por sua vez, parecia entender que estava perto de entrar num território desconhecido. A tosse vinha mais rara, mas o peito doía ao lembrar do que estava por vir. Às vezes, a mente passava rápida pela sala de cirurgia e parava num ponto, a hora em que eu fecharia os olhos. Eu entregava esse ponto em oração curta, sem enfeite, aprendida na prática da vida. Senhor, guarda a minha entrada e a minha saída. Na véspera, eu quis passar novamente na casa de oração. Não para pedir sinal nem confirmação de última hora. Foi só para estar onde Deus me encontrou quando eu ainda estava atordoado. Entrei pela lateral, cumprimentei a irmandade, sentei e deixei o canto subir dos bancos como um vento que levanta folhas no quintal. Em certo momento, a palavra falou sobre confiança que se pratica, e não sobre confiança que se sente. Era isso, não era uma emoção alta, era um passo firme. Saí em silêncio, com o coração naquela mistura de medo e coragem que a gente não sabe nomear, mas reconhece quando chega. Em casa, as meninas escreveram bilhetes. "Papai, te amo. Vai dar certo." Eu guardei um no bolso da camisa que eu usaria no hospital. Minha esposa separou um casaco leve, porque as salas são frias. Jantamos cedo, conversamos pouco e eu deitei com a janela entreaberta. O barulho distante da cidade parecia um mar muito grande onde eu era só um barquinho. Mas, diferentemente das primeiras noites, eu senti a mão do timoneiro no leme. Adormeci pensando na porta de ferro e nos cadeados que eu tinha visto ceder, um a um, sem estardalhaço. No dia da internação, cheguei com antecedência. Entreguei documentos, pulseira no pulso, quarto com número que prontamente esqueci. O enfermeiro gentil, a luz branca, o cheiro limpo. O cirurgião passou para me cumprimentar. "Tudo certo?"
O anestesista apareceu em seguida com a prancheta e um aceno curto. Vamos cuidar bem do senhor. Eu sorri com gratidão sincera. Minha esposa segurou minha mão e eu segurei a dela, os dois em silêncio. Quando a maca começou a se mover, eu me lembrei do primeiro tapete em que me ajoelhei naquela noite escura. Pensei, olha onde o Senhor me trouxe. E, no corredor que levava à sala, vi de novo, por dentro, a imagem da porta de ferro que meses atrás parecia intransponível. Agora, ela estava atrás de mim, aberta, e eu seguia por um caminho que não inventei, apenas aceitei. Parou tudo por um instante na antessala, enquanto conferiam meus dados. Eu respirei o mais fundo que o peito permitiu e disse baixinho: eu estou nas tuas mãos. O enfermeiro sorriu sem entender a frase por completo, mas respondeu de um jeito que se encaixou no meu peito. Vai dar tudo certo. A porta automática abriu com aquele som suave que eu nunca mais esquecerei. A maca deslizou. Luzes no teto. Profissionais atentos. E dentro de mim, um cântico nascente sem letra, só com melodia. Como um horizonte que começa a clarear. Levaram-me pelo corredor branco e silencioso, como se o tempo tivesse decidido andar na ponta dos pés. A maca deslizava, e eu vi as luzes passarem acima de mim como pequenas estações num trilho invisível. Quando a porta abriu, o frio da sala me recebeu com aquela honestidade que hospital tem. Nada se esconde ali, tudo é claro, tudo é real. O anestesista confirmou meu nome, meu procedimento, pediu que eu respirasse fundo. Obedeci. Senti o cheiro limpo, ouvi vozes técnicas, passos contidos. No segundo em que fecharam a máscara, eu lembrei da primeira noite, do tapete no quarto, da frase simples que saiu da minha boca sem adorno. Senhor, se tu estás comigo, me tira daqui. Fechei os olhos na mesma oração, como quem entrega a chave da casa para o dono e diz: pode entrar. A consciência foi embora em ondas. Entre um abismo e outro, como quem dorme no banco de trás ouvindo conversa de adultos, captei fragmentos. Pressão ok, saturação, instrumental pronto. Depois, nada. O tempo parou no criador do tempo. Quando voltei à superfície, não voltei de uma vez, vim à tona devagarinho, como quem emerge de um rio largo numa madrugada fria. Primeiro, a luz filtrada. Depois, sons distantes, como quando ouvimos a Irmandade cantando do lado de fora da casa de oração e sabemos que a porta vai abrir. Alguém disse meu nome. Eu tentei responder, a voz rascante, a garganta arranhando, os olhos pesados. O anestesista disse: já passou, Daniel. Correu bem. Aquelas duas palavras, correu bem, foram como fogo em lenha úmida. Demoraram um segundo e depois acenderam o peito inteiro. Eu quis chorar, mas o corpo ainda não obedecia aos comandos. Deixei o choro para mais tarde e fiquei quieto, guardando a frase como quem guarda sal num saquinho de pano. No quarto, minha esposa estava sentada numa poltrona que parecia pequena para a fé que a sustentava. Quando me viu, levantou com um cuidado que era metade alegria, metade medo de me tocar e doer. Ela segurou minha mão como quem confirma a presença. Estou aqui. Eu tentei sorrir com os olhos, porque a boca ainda estava recém-chegada. O relógio da parede fazia um barulho insistente que, naquela hora, me soou como hino. Cada tic-tac contava um glória a Deus baixinho. Um enfermeiro explicou que eu ficaria em observação, que o cirurgião passaria mais tarde, que dores viriam e iriam, que havia um dreno, que tudo estava dentro do esperado. Eu ouvi como quem escuta serviço, não discuti com o processo, apenas disse por dentro amém a cada etapa. As primeiras horas foram um exercício de humildade. Dependemos de mãos que não são as nossas. A da enfermeira que ajeita o travesseiro, o do técnico que confere o acesso, o do médico que aparece entre uma visita e outra, a da esposa que aprende a ler a dor pelo franzir do meu olho. Eu pensei nos muitos cultos em que entrei apressado, sentei sem perceber no mesmo banco e saí olhando o relógio para o próximo compromisso. Ali, deitado, aprendi sem palavras que a casa de oração também existe em forma de quarto de hospital. Não tem púlpito visível, mas tem palavra em cada gesto. Não tem orquestra com violinos, mas tem o tic-tac lembrando que a vida ainda toca. No fim da tarde, o cirurgião entrou com passos calmos e um olhar que misturava ciência e humanidade. Ele explicou com cuidado. Retirada por vídeo, margens limpas,
Envio para análise. 48 a 72 horas para o parecer do laboratório. Falou de cuidados, de dor controlada, de pequenas caminhadas no corredor já no dia seguinte. E no meio de tanta informação, deixou um recado que eu não esperava. Eu não costumo falar de fé no consultório, Sr. Daniel, mas hoje vou dizer: o Senhor fez a parte do Senhor, nós fizemos a nossa, e se o Senhor crê, Deus fez a dele. Ele sorriu de canto, como quem sabe que pisou num terreno que não é o usual da medicina, e saiu. Eu fiquei olhando para a porta que se fechou devagar e pensei: Deus tem maneiras delicadas de assinar sua obra. À noite, quando as luzes do corredor baixaram e o hospital ficou com aquele silêncio cheio de apitos, veio a primeira visita do medo. Ele não bateu na porta, ele nasceu dentro. E se o laudo voltar ruim? E se for maior do que parece? E se? Eu conheço esse tom, é o mesmo que já tentou me ensinar a falar sozinho. Virei o rosto devagar, olhei para minha esposa dormindo em passos curtos numa poltrona desconfortável e pedi a Deus que me lembrasse daquilo que ele já tinha me dito. Passos pequenos, rocha primeiro, cântico depois. Repeti a palavra baixinho, sem fazer alarde. O medo não saiu pela janela, ele ficou sentado num canto, mas perdeu o microfone. E foi o suficiente para eu pegar no sono entre uma dor e outra. De manhã, um auxiliar abriu a cortina e a luz entrou sem pedir licença, com jeitão de quem sabe que é bem-vinda. Meu corpo doía, mas obedecia. Levantei um pouco, sentei com ajuda, dei 2 passos e voltei, como criança que aprende a andar de novo. A enfermeira sorriu. É isso mesmo, cada passo conta. Minha esposa me olhou com orgulho de vitória que só ela e Deus sabiam medir. No meio da manhã, o celular vibrou. Uma mensagem curtinha do diácono, orando por você. A Irmandade também. Fechei os olhos e vi, por dentro, a casa de oração, os bancos, o púlpito, o organista preparando o hino, o ancião com a Bíblia aberta. Aquela visão me visitou como se a porta lateral tivesse se aberto só para mim, e por um instante eu quase senti o cheiro da madeira envernizada dos bancos antigos. Deus conhece a saudade dos lugares onde Ele nos encontra. No segundo dia, comecei a andar mais um pouco no corredor. 3 voltas, depois 4. Uma senhora me cumprimentou com um "Deus abençoe, vizinho", e eu retribuí com um sorriso de quem está voltando de viagem longa. Entre um passo e outro passava um carrinho com comida, e os cheiros misturados diziam que a vida acontece em todas as faixas de sabor. Eu, que sempre fui apressado, entendi que caminhar pode ser culto se a alma estiver no tom certo. Mais à tarde, o telefone vibrou de novo, dessa vez o cooperador da minha comum. Irmão Daniel, a Irmandade manda saudades. Quando puder, venha contar a obra, o Senhor ainda está operando. Li e guardei como quem coloca uma carta no bolso do paletó para reler depois, na rua. O terceiro dia chegou carregado de relógio. Era o prazo provável do laudo. A cada meia hora eu via as horas com um interesse que nunca tive na escola. Não era ansiedade de desespero, era a vigília de quem sabe que uma resposta está sendo preparada numa sala que não vemos. Minha esposa passou um pano no criado mudo como quem arruma o coração arrumando as coisas. O enfermeiro trocou o curativo com mãos seguras. Eu fiz mais voltas pelo corredor, pedi menos analgésico, tomei água aos goles. E esperei. Quando a tarde já virava sombra, o cirurgião reapareceu. Ele bateu de leve e entrou com o envelope. Sorriu antes de falar, e isso me disse mais do que as palavras. Abriu, folheou, apoiou o papel na prancheta e leu alto. Lesão localizada, margens livres, sem sinais de invasão. Acompanhamento sem necessidade de terapia adicional neste momento. Eu não tinha percebido que prendia a respiração. Soltei o ar com um soluço curto. Minha esposa levou a mão ao rosto e chorou bonito, sem preocupação com maquiagem. Eu fiquei quieto uns segundos porque tem alegria que só cabe no silêncio. Depois das explicações, retorno em 30 dias, cuidados com esforço, alimentação leve, o médico saiu e a porta fechou como fecha livro que a gente lê até o fim. Fiquei olhando para a parede clara e tudo fez sentido de trás para frente. A porta de ferro, a revisão do convênio, o diâmetro da fé do irmão de paletó, o persiste que veio do ancião, a mão do diácono no meu ombro, a assinatura do anestesista, a orquestra sustentando o meu fôlego, minha esposa com olhos que sabem rezar sem palavras. Nada foi barulhento, tudo foi firme. A obra de Deus na minha vida tem o barulho de dobradiça bem lubrificada. Não range, não assusta, abre. À noite, quando o hospital volta a conversar com Deus nos corredores vazios, eu pedi para minha esposa abrir a janela 1 palmo. Entrou um ar fresco que cheirava a rua depois de chuva fraca.
Eu pensei nos irmãos que, naquela mesma hora, estavam reunidos na casa de oração. Talvez um hino falasse de livramento, talvez a leitura trouxesse palavra de consolo, talvez um jovem estivesse pegando o primeiro solo na orquestra e sentindo a mão tremer. Eu quis estar lá, mas entendi que às vezes Deus nos planta por uns dias em outros bancos para a gente lembrar que Ele é o mesmo em qualquer lugar. Eu não disse nada em voz alta, só agradeci por dentro com uma gratidão que não caberia num discurso. No dia seguinte, veio a alta. A moça da enfermagem apareceu com papéis e uma gentileza treinada que, no meu caso, pareceu inédita. Assinamos tudo, recolheram o soro, tiraram o dreno, deram as últimas orientações. Vesti minha roupa devagar, como quem veste de novo um corpo que passou por prova. Quando saí do quarto, olhei para a cama arrumada e senti vontade de endireitar mais o lençol, como se quisesse deixar um agradecimento em forma de dobra. No corredor, encontrei o anestesista. Coincidência ou cuidado de Deus, não sei. E ele disse apenas, "Boa recuperação, Daniel." Respondi, "Obrigado por tudo." Mas o tudo ali era maior do que o trabalho dele. Era um tudo que vinha do alto, percorria a mão dele e chegava a mim. Chegamos em casa de tarde. As meninas tinham feito um cartaz torto e lindo. "Bem-vindo, papai." A mesa tinha bolo simples, café passado na hora e uma alegria desajeitada que eu nunca vou esquecer. Cada canto da casa parecia dizer, "Você voltou." Sentei devagar, respirei com cuidado, ri com moderação e chorei sem medo. Mais tarde, quando o silêncio da noite começou a pousar novamente, eu me peguei em pé na varanda, olhando o céu por trás dos fios de luz. E ali, sem pressa e sem plateia, reconheci. O Senhor havia andado comigo pelas águas e pelo fogo e me tirado do poço. Não porque eu merecesse, mas porque Ele é fiel. Antes de dormir, o celular vibrou. Era o diácono. "Como está, irmão?" Respondi com uma foto da mesa e do cartaz das meninas. Ele escreveu, "Glória a Deus. Quando estiver firme, venha contar essa obra. A Irmandade vai se alegrar." Fechei os olhos com a promessa mansa de voltar à casa de oração e, perto do púlpito, entregar ao Senhor o louvor que já estava nascendo desde a primeira madrugada. A história ainda tinha caminho, pontos para tirar, retorno, limites temporários, mas a porta de ferro estava atrás de mim, aberta, e eu podia seguir. Os primeiros dias em casa foram uma mistura de gratidão e limites. Eu acordava cedo, não por obrigação, mas porque a luz da manhã parecia uma visita que não queria perder a hora. Caminhava devagar pelo corredor, sentava na cadeira da varanda, escutava a rua acordando. O corpo falava comigo em voz baixa, "Vai aos poucos." Eu obedecia. Havia pontos para cuidar, medicações nos horários certos, banho com atenção, uma tosse ocasional que lembrava que eu tinha atravessado uma ponte recente. Mas havia, acima de tudo, um sentimento manso, de volta, como quando a Irmandade canta um hino que todo mundo conhece e as vozes se encaixam sem esforço. Minha esposa manteve a casa num ritmo de convalescência feliz. As meninas iam para a escola, deixavam bilhetes na geladeira e voltavam me contando histórias da professora de artes, do cachorro do vizinho, do colega que trocou o lanche, e eu, que antes passava por isso no piloto automático, agora recebia cada relato como quem recolhe pétalas depois de um vendaval. À tarde, quando o sol batia de lado na sala, eu abria a pasta com os documentos e revia a sequência que Deus tinha costurado. O laudo, a revisão do convênio, a assinatura do anestesista, o correu bem do cirurgião, o laudo final com margens livres. Tudo estava ali, em papel, mas o que garantia a paz era aquilo que não cabia em papel. No terceiro dia após alta, o telefone tocou. Era a central do convênio. A voz do outro lado perguntou se eu podia confirmar alguns dados e ao final disse: "Seu caso está completamente regularizado. Aquele débito antigo foi expurgado após a reanálise. O senhor está em dia." Eu agradeci com calma, desliguei e fiquei olhando para a parede por alguns segundos. Não era só sobre o financeiro, embora isso também pesasse. Era sobre a porta de ferro que definitivamente não existia mais no corredor. Eu respirei fundo e agradeci a Deus sem palavras, daquele jeito de filho que entende um cuidado antes mesmo de aprender a nomeá-lo. No fim de semana, pedi para passar na casa de oração. Ainda não para contar a obra, porque o médico havia recomendado o repouso e eu não queria forçar a voz nem o peito. Eu só queria estar ali, sentar no meu banco, sentir o cheiro da madeira envernizada, ouvir a orquestra aquecer, olhar o organista ajeitar a partitura, ver a Irmandade entrando em silêncio que fala. Minha esposa me levou mais cedo para evitar aperto.
Sentei devagar, com cuidado, e só de estar ali já entendi por que Deus chamou esse lugar de casa. Houve um hino simples, desses que a gente canta quase sussurrando, e eu testei o meu fôlego. Veio leve, veio inteiro, veio agradecido. A leitura foi dada pelo ancião com aquela gravidade doce que só quem caminha na presença do Senhor consegue carregar. A leitura foi dada pelo ancião com aquela gravidade doce que só quem caminha na presença do Senhor consegue carregar. Ele falou de caminhos firmados depois de trevas, de passos que reaprendem a pisar sem medo, de gratidão que nasce do cotidiano. Não houve menção a mim, não precisava. A palavra veio como água que sabe o formato do vaso. Durante a exortação, eu fui lembrando de pessoas, do diácono que esperou por mim na porta giratória, do irmão de paletó e Bíblia pequena, da recepcionista que procurou outro sistema, do anestesista que assinou a caneta pesada, da enfermeira que disse, cada passo conta. E percebi que Deus tinha feito uma fila de pequenos milagres, cada um com sua cara humana, todos com a mesma assinatura de cima. Ao final do culto, o cooperador de jovens e menores veio me cumprimentar. Irmão Daniel, a Irmandade orou pela sua vida. Quando o irmão estiver com o fôlego firmado, o púlpito está aberto para o seu louvor. Eu apertei a mão dele e disse, eu vou sim, quero estar 100% para glorificar o nome do Senhor. Ele assentiu e me deixou com aquele tipo de encorajamento que não faz barulho, mas levanta o peito. No pátio, encontrei rostos conhecidos, abraços curtos, olhares cheios, frases breves. Deus é fiel, te aguardávamos, que obra linda! Evitei ficar muito tempo em pé, mas cada passo ali parecia costurar de volta um pedaço da minha rotina. Os dias seguintes foram escola de paciência. Eu sempre fui de resolver as coisas rápido, de andar depressa, de achar que descanso era para depois. Agora, remar no ritmo certo era disciplina espiritual. De manhã, eu fazia uma volta no quarteirão devagar. À tarde, lia algumas páginas de um inário antigo e deixava a melodia ficar só na memória, sem forçar a voz. À noite, sentava com a família e ouvia mais do que falava. Em certos momentos, uma pontada no peito lembrava que ferida recente exige respeito. Eu parava, respirava, apoiava a mão na mesa e repetia, como quem confere o aperto de um parafuso. Pés na rocha primeiro, cântico depois. Numa dessas tardes, o diácono apareceu sem alarde, como sempre. Trouxe pão e palavra. Sentou comigo na cozinha, perguntou como estava a dor, quis saber dos dias de retorno. Depois, me disse sem retórica, irmão, às vezes, o milagre maior não é tirar a prova, é ensinar o coração a viver sem a pressa que a prova plantou. Deus te deu a graça dos dois. A frase ficou rodando dentro de mim como água em redemoinho manso. Quando ele foi embora, encostei a testa na porta da geladeira e agradeci. Há verdades que a gente precisa encostar no corpo para acreditar que são nossas. Chegou o dia do primeiro retorno. O hospital novamente me recebeu com claridade e cheiro limpo. O cirurgião revisou o corte, tirou pontos com delicadeza, perguntou da dor, deu orientações para as próximas semanas. Eu entreguei o envelope com a regularização do convênio, ele sorriu, folheou, disse ótimo. Antes de despedir, falou, o senhor pode retomar aos poucos suas atividades, inclusive suas idas à igreja. Só evite esforço e canto muito forte nas próximas 2 semanas. Eu ri de leve, o senhor conhece a nossa orquestra. Ele respondeu com simpatia profissional. Conheço o zelo, use a medida justa e Deus abençoe. Saí de lá com um alívio concreto, desses que se medem em passos mais largos rumo à calçada. No domingo à noite, voltei à casa de oração com a família. O banco tinha guardado o meu lugar. A Irmandade me envolveu com a gentileza típica que não precisa de anúncio. O organista puxou um hino que fala de livramento, e eu cantei dentro do conselho do médico, sem forçar, mas com todo o coração. A leitura trouxe uma palavra sobre lembrar dos caminhos do Senhor, e eu entendi que não era só para mim, era para qualquer irmão que estivesse precisando juntar os pedaços da semana debaixo de um teto que nunca desaba. Durante a exortação, fui invadido por um desejo grande de testemunhar. Guardei dentro, ainda não era a hora, mas já era o querer. Nessa noite, depois do culto, o ancião me chamou com serenidade. Irmão Daniel, quando achar conveniente, conte a obra, não por obrigação, mas porque o louvor edifica e fortalece. Eu prometi que no próximo domingo, com a graça de Deus, estaria em condições. Ele colocou a mão no meu ombro, fez aquele aceno que dispensa discursos e seguiu. Voltei para casa com um passo diferente, uma alegria sem euforia, uma expectativa sem ansiedade, como espera de criança no portão sabendo que o pai vem. A semana correu no compasso certo, pouco trabalho, muitos detalhes simples, cuidado com a voz, mais passeio no quarteirão, menos pressa.
Na quinta-feira, sentei com a família à mesa e contei como eu imaginava dizer a obra, sem heroísmo, sem exagero, do tapete do quarto até a porta de ferro e além, das mãos humanas que Deus usou até o momento em que o médico leu o laudo final. Minha esposa sorriu com os olhos e disse que me acompanharia, como sempre. As meninas pediram para sentar bem na frente para me ver. Eu ri, lembrando que crianças sempre transformam promessas em presença. Chegou, enfim, o domingo do testemunho. Eu acordei com o peito cheio e os pés no chão. Coloquei uma camisa simples, ajeitei o paletó com carinho. Não era vaidade, era gratidão arrumada. No caminho, a cidade parecia mais clara do que de costume. A casa de oração estava cheia. Sentei perto do corredor para não atrapalhar ninguém na hora de levantar. O organista iniciou um hino que falava de socorro nos vales. A orquestra respondeu como quem já conhece o milagre de ouvido. A leitura veio como confirmação. Não do que eu ia dizer, mas de quem me trouxe até ali. Quando a palavra foi encerrada, o cooperador deu espaço. Levantei devagar, sem pressa, e caminhei até perto do púlpito. Senti o chão firme, literalmente. Olhei a irmandade, esses irmãos que sustentaram meu nome em oração quando eu estava sem voz. Respirei e comecei a falar. Não fiz introduções longas, não procurei frases bonitas. Contei do início. Da madrugada, do tapete, do Senhor, se tu estás comigo, me tira daqui. Contei do laudo, do e-mail, do diácono na porta giratória, do irmão de paletó e da porta de ferro que se abriu sem maçaneta do lado de cá. Contei da sala de cirurgia, do correu bem, do laudo com margens livres, do cheiro de café e bolo na minha casa na volta. E disse, com a voz que Deus me devolveu, irmãos, eu vim glorificar o nome do Senhor. Ele me sustentou nas águas e no fogo, e firmou meus pés na rocha. Não para eu ser aplaudido, mas para que a obra dele seja lembrada. Não houve barulho de aplauso, como é de nosso costume. Houve um amém fundo, desses que a gente sente mais do que ouve. O ancião agradeceu ao Senhor com poucas palavras e a orquestra respondeu com um cântico que parecia ter sido escrito para aquela noite. Voltei ao banco transformado, e nem era pela história contada. Era por sentir, em cada rosto, a confirmação de que Deus faz uma obra só, mas reparte as porções para todo mundo aprender um pedaço. Ao final, algumas mãos me apertaram com carinho. Uma irmã da orquestra disse que se emocionou quando ouviu Porta de Ferro, porque ela também está diante de uma. Eu respondi, o mesmo Deus que abriu a minha, abre a sua. E não foi força de expressão, foi convicção. Em casa, já tarde, a sala ficou silenciosa como ficam as casas depois de uma festa boa. Não há confete no chão, mas a alegria segue nas paredes. Sentei na cadeira da varanda, olhei a rua e pensei em tudo o que ainda viria. Revisão médica em 30 dias, cautela com esforço, retorno ao trabalho devagar. E percebi que a obra não tinha terminado no laudo nem no púlpito. Ela continuaria no jeito como eu escolheria andar, falar, agradecer, trabalhar, descansar. A fé que me levou ao hospital era a mesma que agora me ensinava a arrumar a cama, lavar a louça com calma, ouvir minhas filhas como quem zelava pelo próprio pulmão. Sorri sozinho, com aquele riso que a gente dá quando entendeu a lição. Naquela noite, deitei sem pressa e sem medo. O peito ainda lembrava do corte, mas respirava inteiro. Antes de fechar os olhos, agradeci a Deus pela Irmandade Casa de Oração, pelos servos que me cercaram, pelas portas que se abriram no tempo certo. E dormi com a certeza de que, se um dia a água subir de novo, eu conheço quem caminha comigo por dentro do rio. Na semana seguinte ao testemunho, a vida voltou a ter o peso exato das coisas simples. Não era euforia, era direção. Eu acordava cedo, abria a janela devagar, deixava o ar da manhã entrar como quem convida um amigo antigo para o café. A mesa ficava posta com pão, fruta, um silêncio bom que ensinava mais do que discursos. Quando as meninas saíam para a escola, eu passava a mão na cabeça de cada uma e abençoava em voz baixa, como meu pai fazia comigo quando era menino. E dentro de mim havia um obrigado que não acabava. Não por medo de perder, mas por ter entendido que o cuidado de Deus é cotidiano. Ele não chegou só quando a porta de ferro se abriu no convênio. Ele estava quando a Irmandade cantou, quando o ancião leu, quando o diácono ficou na porta giratória, quando a enfermeira disse cada passo conta, quando a caneta do anestesista riscou a autorização. A obra tinha começo, meio e continuidade. No trabalho, voltei de leve. Expliquei aos colegas que eu estava no compasso do Senhor e que precisava fazer menos força por algumas semanas.
Engraçado como certas expressões parecem estranhas para o mundo e ao mesmo tempo caem como luva no coração de quem escuta. Um deles me disse: "Você fala com uma paz que eu não tenho." Não fiz sermão, contei de maneira simples que, no tempo da prova, eu conheci o Deus que não assina só laudo, assina o peito. Ele sorriu e ficamos nisso. Descobri que testemunho não precisa de palco, basta verdade. Em casa, a rotina tinha virado culto em capítulos curtos. Lição de casa com as meninas, o jeito da minha esposa ajeitar a mesa, eu aprendendo a não transformar pressa em virtude. Às vezes, no fim da tarde, eu pegava o inário e lia as letras como quem revisita cartas. Sem forçar a voz, deixava a melodia nascer no pensamento, lembrando do organista com as mãos firmes e da orquestra respirando junto no banco da frente. As canções falavam de vale, de rio, de rocha, de refúgio. E a minha história tinha todas essas paisagens. Deus havia passado comigo por cada uma delas, sem pular etapa e sem me perder no caminho. Certo dia, no mercado, encontrei a irmã da orquestra que tinha me parado no pátio da casa de oração depois do testemunho. Ela me reconheceu de longe, sorriu com os olhos e veio ao meu encontro com o carrinho na mão. "Irmão Daniel, lembra que falei da minha porta?" Assenti. Ela respirou fundo e disse: "O Senhor abriu." Não do jeito que eu imaginei, mas do jeito que eu precisava. Ficamos ali, entre a prateleira de café e de açúcar, glorificando a Deus em voz baixa. Ninguém ao redor sabia, mas naquele corredor havia culto. Despedimo-nos com a certeza de que a obra continua enquanto a vida continua, porque a vida, com Deus, é o lugar da obra. No retorno de 30 dias, o cirurgião revisou os exames, confirmou a boa recuperação, ajustou detalhes. Pode voltar ao ritmo com sensatez, sem bravura. O corpo fala, ouça. Saí com essa frase guardada como quem leva orientação de ancião. Pouca palavra, muito peso. No domingo, de volta à casa de oração, eu já conseguia cantar sem medir cada fôlego, mas mantive a prudência. Durante a leitura, percebi algo precioso. Eu tinha pedido para Deus um laudo favorável. Ele me deu, junto, um coração afinado. Afinado com o tempo dele, com a necessidade do outro, com a beleza dos detalhes pequenos. Antes, meu impulso era resolver, agora, meu impulso era perseverar. A diferença é fina, mas muda tudo. Depois do culto, uma família me parou perto do corredor lateral. O pai falou: "Irmão, seu testemunho levantou a nossa casa." A mãe enxugou os olhos. "Estamos com uma pendência parecida. Não é de saúde, é de papel. A sua palavra nos deu coragem de procurar, protocolar, insistir sem brigar." E o menino, com uns 10 anos, completou: "Eu desenhei a porta abrindo." Ele mostrou um caderno com traços firmes de criança, uma porta grande, 2 cadeados, um raio de luz por trás. Eu sorri com um respeito novo pelas mãos pequeninas que enxergam o que muitos adultos não veem. Ali, compreendi que a expressão porta de ferro tinha virado idioma comum entre nós, não como jargão, mas como memorial de livramento. A obra que Deus faz na vida de um irmão ensina a língua da esperança para toda a irmandade. Na segunda-feira, comecei a organizar os papéis antigos que viviam num armário esquecido. Não era só arrumação, era conversão de hábito. Eu entendi que Deus tinha aberto a porta de ferro no convênio, mas que cabia a mim não construir outras com a minha desatenção. Separei contas, digitalizei o que precisava, criei um caderno de anotações. Enquanto perfurava folhas e colocava nos arquivos, pensei: milagre também é disciplina no dia seguinte. Lembrei do diácono dizendo que o maior milagre, às vezes, é Deus curar à pressa. Sorri sozinho, porque estava sentindo essa cura acontecer. Menos ansiedade, mais obediência no passo simples. Numa tarde de chuva fina, recebi uma mensagem do cooperador de jovens e menores: "Irmão Daniel, vamos ter Santa Ceia no próximo mês. Se o irmão estiver disposto, prepare um cântico curto para antes da palavra." Eu li 2 vezes, o coração acelerou um pouco, e respondi com gratidão e cuidado: "Com a graça de Deus, sim, vou me guardar e chegar inteiro." Avisei minha esposa, que abraçou a novidade como quem guarda tesouro. A casa ficou com um cheiro diferente naquele dia, como se pão tivesse crescido no forno sem ninguém perceber. Chegou o tempo da ceia. A casa de oração estava bonita de simplicidade. Bancos limpos, a mesa com paramentos, o silêncio reverente da irmandade. Eu me sentei na mesma fileira de sempre, mas nada era igual por dentro. O organista sinalizou, a orquestra respondeu, e eu cantei guardando o fôlego e derramando o coração.
Quando chegou o momento, o cooperador me chamou com um aceno discreto. Levantei sem pressa, caminhei até perto do púlpito e, em poucas frases, entoei o que o Senhor tinha colocado na minha alma. Não um hino de fogos, mas um hino de rocha. Falei de passos firmados, de porta que se abriu sem maçaneta, de mãos humanas carregando a assinatura de Deus. Não usei a palavra milagre muitas vezes, usei fidelidade. Quando sentei, a paz que me tomou foi diferente de tudo. Era paz de pertencimento. De volta ao banco, senti que a obra tinha ganhado outro capítulo: servir. Eu pedi saúde e porta aberta, recebi tudo isso e, além, uma incumbência mansa: sustentar outros na travessia. Comecei a perceber irmãos e irmãs que, como eu, andavam com passos menores. Um me contou da espera por um resultado, outro da luta pela regularização do documento, uma jovem da coragem para um concurso. Em cada conversa, eu não dava receita, eu oferecia companhia, o mesmo que recebi. Certa noite, ao fechar a casa, minha esposa disse: "Desde aquela madrugada, Deus tem nos ensinado a viver com o essencial." Olhei ao redor. A sala era a mesma, os móveis os mesmos, a rua a mesma. O que havia mudado? O coração. O orgulho tinha desapertado os punhos, a pressa tinha sentado para ouvir, a fé tinha aprendido a caminhar na velocidade do amor que providencia. E então, percebi que a minha respiração, motivo de tanta apreensão no começo, agora era louvor. Cada vez que o ar entrava e saía sem dor, eu sabia que estava cantando com o corpo o hino que a alma tinha aprendido. Até aqui nos ajudou o Senhor. No último retorno médico deste ciclo, o cirurgião confirmou: quadro estável, acompanhamento semestral. Saí dali com a tranquilidade de quem sabe que a vida, com Deus, é feita de continuação. Não acabou no laudo, continua no cuidado. Não acabou no testemunho, continua no serviço. Não acabou na ceia, continua no pão de cada manhã. E isso me encheu de uma alegria que não precisa de palco, alegria de pertencer. Hoje, quando revisito mentalmente a noite do tapete, quando lembro do telefone que trouxe a notícia da pendência, quando vejo o corredor do hospital e o envelope do laudo final, não penso, que sorte, eu penso, que fidelidade. E me comprometo, diante de Deus e da Irmandade, a viver com a mesma fidelidade no que me cabe, guardar o coração, honrar minha casa, estar presente nos cultos, sustentar quem estiver diante de uma porta de ferro. Se uma mão minha puder segurar um protocolo, eu seguro. Se um passo meu puder acompanhar alguém até o guichê certo, eu vou. Se uma palavra minha puder lembrar outro irmão que cada passo conta, eu falo. Porque eu aprendi na pele que Deus abre portas e muitas vezes abre por dentro de nós. Se esta obra falou ao seu coração, deixe seu amém aqui nos comentários. Diga de onde você está nos ouvindo e qual o milagre que você precisa. Nós vamos orar pela sua causa. Permaneça conosco. No tempo certo, Deus também vai assinar a sua história.